Equação de Bernoulli. Então, o que a gente vai falar sobre que tipo de equação? O senhor pode resolver algumas questões hoje, professor? Posso, sim. Deixa eu passar a matéria de hoje, e aí qualquer dúvida que você tiver, a gente vai falando depois, ok? Então, vou comentar sobre a equação de Bernoulli, e aí a gente vai fazendo algumas questões. Nas próximas aulas, vou fazer um dia somente de resolução de questões, para poder a gente ir treinando essa parte, para poder passar para a outra metade do conteúdo, tá? Então, fique tranquilo que a gente ainda vai ter um momento só de resolver questões. Então, a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli é uma equação de primeiro grau, ou seja, você tem a derivada de y dx, e ela pode ser escrita da seguinte forma. Então, você está vendo aqui que tem uma função que depende somente de x. Isso aqui é uma função p de x. Lembrando, né, na aula passada a gente teve uma dúvida que essa função p de x pode ser igual a 1, por exemplo. Isso é uma função que ainda assim depende somente de x, tá? O que ela não pode é ter y. Então, função que somente depende de x, p de x, e aqui essa função q de x, que também só depende de x. Só que na equação de Bernoulli, você tem esse termo que torna a equação de Bernoulli uma equação não linear. Pode tornar essa equação de Bernoulli não linear. Então, vamos parar para pensar um pouco. Se a gente fizer y igual a zero, com y igual a zero, a gente vai escrever a equação de Bernoulli da seguinte forma. dy dx mais p de x y, que vai ter que ser igual a q de x. Essa equação diferencial vocês sabem resolver. Você consegue resolver essa equação por fatores integrantes, por exemplo. Concordam? Então, isso aqui é uma função que só depende de x, isso aqui também é uma função que só depende de x, é uma equação linear, ela pode ser não homogênea, depender do que de x, mas você consegue resolver por fator integrante. Ou talvez ela consiga ser exata ou redutível à forma exata. Se você reorganizar isso daqui para a forma exata, você pode ainda assim tentar verificar. Dúvida? Professor, Diga. esse Y, ele é o mesmo que está do lado de P de X, é o mesmo que está do lado de Q de X? Ou eles são diferentes? A y é sim uma função, e é a mesma aqui. Esse y e esse y aqui é a mesma função. Lembrando que na equação diferencial você tem uma equação que você quer resolver para achar uma função que satisfaz isso daqui. Essa função é a função y, ok? Então, sim, esse y aqui é o mesmo y que está elevado a n, que é o mesmo y que é a função, que é a variável dependente aqui, ok? Então, o objetivo é você achar qual y que satisfaz essa equação. Tudo bem? Então, no caso, desculpa, y igual a zero, não, acho que eu estou confundindo vocês com isso. Eu não coloquei y igual a zero, é para ser n igual a zero, tá? Pronto, N era isso que eu igual a estava zero. perguntando, porque ia zerar Tá, tudo, né? isso. Não, escrevi errado aqui. É n igual a zero, tá? E aí aqui, com n igual a 1, você consegue escrever uma outra equação também. dy dx mais pxy, que é igual a q de x, que multiplica y. Se você passar para cá, dy dx mais p de x menos q de x, que multiplica y, que é igual a zero. Isso daqui é uma equação que é separável por variáveis. Se você passar a subtração p de x, q de x para o outro lado, você consegue isolar tudo que é de y de um lado, tudo que é de x do outro. Ok? Então, vamos lá. Isso daqui é separável.
Já se você tiver um n maior ou igual a 2, essa equação aqui é uma equação de tipo Bernoulli, e aí você precisa de um método específico para poder resolver. Qual é o método que a gente utiliza para poder resolver uma equação do tipo Bernoulli? O método, por isso que a gente estuda ela como uma equação específica, é você fazer uma transformada de variável. Então, é uma mudança de t igual a y elevado a 1 menos n. Ok? Então, essa é a mudança de variável. Esse método se baseia na mudança que você tem que fazer para essa variável t, que é uma variável que é igual a y elevado a 1 menos n. Tudo bem? Como é que o que acontece então quando você faz essa substituição? Se a gente derivar essa substituição aqui, a gente vai obter dt dx, que vai ser igual a 1 menos n, que multiplica y elevado a menos n dy dx. Ok? Só que quem é dy dx? dy dx, se você conseguir reorganizar aqui nas ideias, você consegue isolar quem é dy dx daqui da seguinte forma. Dy dx vai ser igual a q de x, que multiplica y elevado a n, menos px, que multiplica y. Ok? Então, se você fizer essa substituição aqui, então, isso aqui tudo vai substituir aqui em dy dx. Nessa substituição, a gente vai ter dt dx, que vai ser igual a 1 menos n, que multiplica y elevado a menos n, que multiplica dy dx, que eu estou substituindo por essa expressão, que yn menos p y. Ok? Então, arranjando aqui, para o que a gente precisa fazer, isso daqui vai ser igual a 1 menos n, que multiplica, o primeiro produto aqui vai ficar 1 menos n, que y elevado a menos n, que multiplica y elevado a n, n menos n vai ficar zero, é como se fosse y elevado a zero aqui. Ok? E no outro caso vai ficar menos 1 menos n, que multiplica p, e aqui y elevado a 1 menos n. Tudo bem? Ou seja, você está obtendo uma expressão de dt dx que vai ter que ser igual a essa expressão aqui. Só que aí eu vou lembrar vocês da definição de quem é, definição não, da substituição de variável. 1 menos n é justamente o valor de t. Se eu não fizesse essa substituição, eu ia continuar com t e o y, e aí a substituição que eu estou fazendo de variável não ia adiantar de nada, ok? 1 menos n, que multiplica q, menos 1 menos n, que multiplica p, que multiplica t. Se a gente rearranjar essa expressão aqui, a gente vai obter a seguinte equação diferencial. dt dx mais 1 menos n, que multiplica p, que multiplica t. Isso aqui vai ser igual a 1 menos n, que multiplica q. Essa equação diferencial aqui, você consegue resolver.
essa equação diferencial aqui você consegue resolver por fator integrante. É só você observar que isso daqui é a sua função p de x, e isso aqui é a sua função q de x. E aí você consegue implementar o método do fator integrante, ok? Quando a gente está falando de equação de Bernoulli, então, a gente tem que sempre se lembrar dessa substituição de variável e desse arranjo para poder fazer a substituição de dy dx. Então, nesses dois pontos aqui, você consegue expressar a equação diferencial, que antes era não linear, como sendo agora uma expressão que é linear e que aí você consegue resolver por fator integrante. Tudo bem? Vou fazer um exemplo agora aqui, tá? O bom da gente verificar esses métodos é que a gente já vai conseguir fazer alguma revisão dos métodos anteriores, por exemplo, fator integrante e separação de variáveis. Então, nesse primeiro exemplo que eu tenho para mostrar para vocês aqui, nesse exemplo, a gente vai ver o que é equação logística. Ou a equação de Verhulst. Essa equação é uma equação do tipo y', que é igual a y menos py ao quadrado. Ok? Ela é chamada de equação logística porque ela modela alguns processos de problemas logísticos. Ok? Então, por isso que ela é chamada de equação logística. Essa equação aqui, se você for parar para pensar bem, você consegue reescrevê-la de forma que ela fica parecida com uma equação de Bernoulli. A e B aqui são constantes, tá? Então, o que você consegue comparar? Comparando com a equação que a gente escreveu, o tipo de equação de Bernoulli, a gente percebe que o termo P de x é o que está junto com y e Q de x é o que está junto com y elevado a n. Então, as características dessa equação é, primeiro, que n é igual a 2. Segundo, P de x é igual a menos a. Q de x é igual a menos b. Ok? A e b aqui são constantes. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, o que a gente precisa fazer? O método está dizendo que a gente precisa, primeiro, fazer a substituição. A gente precisa substituir a variável por t igual a y1 menos n. Ok? Como n é igual a 2, então a gente pode escrever t como sendo y elevado a menos 1. Tudo bem? Segundo, é a gente avaliar quem é dt dx. dt dx vai ser exatamente a derivada disso daqui. A derivada disso daqui vai ser menos y elevado a menos 2, que multiplica dy dx. Só lembrando, quando você deriva uma função, principalmente em relação a uma terceira, né? Então, estou derivando as duas aqui em relação a x. Você tem que manter o dy, porque toda derivada tem um dy aqui, ok? A partir daqui, então, a gente tem que lembrar de quem é dy dx. E aí, dy dx está sendo escrito pela equação diferencial. Então, dt dx vai ser igual a menos y elevado a menos 2, que multiplica dy dx. dy dx é a y menos b y ao quadrado. Ok? E isso daqui vai ser
menos A, que multiplica Y a menos 1, mais B. Tudo bem? Da substituição de variável, a gente consegue saber quem é y elevado a menos 1, só complementando a substituição de variável, tá? Então, a gente vai obter a derivada dt dy, que vai ter que ser igual a b menos a que multiplica t. Tudo bem? Então, essa equação aqui, você resolvendo para t e contra-substituindo a variável, você vai achar y. Concluindo aqui, essa equação diferencial aqui, como a e b são constantes, está nos ajudando porque aqui você consegue separar por variáveis, ok? Então, com essa equação aqui, a gente vai separar por variáveis na próxima folha. A expressão que a gente estava trabalhando era dt dx, que vai ter que ser igual a b menos a que multiplica t. Então, aqui a gente consegue colocar dt sobre b menos at. Isso aqui que vai ter que ser igual a dx. Tudo bem? Se a gente fizer agora, para poder resolver, pode voltar para outra folha só para eu tirar um print e copiar? Posso. Ok? Nessa altura. Ok. Então, vamos lá. Então, aqui nesse caso, a gente consegue fazer então a substituição de variável para poder resolver essa integral. Então, cuidado para não se confundir nas substituições, tá? A gente quer a função y, não é a função t. Aqui eu vou colocar mais uma variável, u, que é igual a b, menos a, que multiplica t. Só para resolver essa integral, tá? Então, vai ficar du, que vai ter que ser igual a menos a, que multiplica dt. Ok? Então, nesse caso, a gente vai ter, então, menos 1 sobre a, que multiplica du, dividido por u, que vai ter que ser igual a dx. Resolvendo aqui, então, a gente consegue escrever ln de u, que vai ter que ser igual a menos a, que multiplica x, mais a constante. Tudo bem? Estou fazendo aqui um pouco rápido. Se alguém quiser que eu explique algum passo, vai me ajudando aí, vai perguntando, tá? Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, também vocês me avisem, pelo amor de Deus. Então, aqui você consegue escrever u como sendo e elevado a c menos a, que multiplica x. Isso daqui é a mesma coisa de ser e elevado a c, que multiplica e elevado a menos a x. Isso daqui eu estou chamando agora da constante c, uma nova constante c, tá? É aquela mesma estratégia a gente substituir os valores de constante pelo mesmo nome da constante para a gente não ficar criando várias constantes ao mesmo tempo. Tudo bem? Ok. Só um minuto. Pronto. Então, continuando. A gente tem então aqui que u vai ter que ser igual a c e elevado a menos ax. Tudo bem? Só que quem é u? U. Vou escrever outra cor aqui. Quem é u? A gente vai fazer essa substituição de quem é u aqui. Então, a gente vai ter b menos a, que multiplica t, que vai ter que ser igual a c e elevado a menos ax. Tudo bem? Então, a gente consegue reexpressar isso daqui de uma outra forma, que é
B sobre A menos C sobre A, que multiplica E elevado a menos AX, que é igual a T. Então, só isolei o T aqui, por quê? Porque a gente não quer T, a gente não quer o U. A gente quer a nossa outra variável. Quem lembra qual é a outra variável? É Y, né? Então, lembra que a gente fez essa substituição aqui de T igual a Y, 1 menos N, se o N é igual a 2, vai ficar menos 1. Então, a resposta que a gente quer é Y como sendo igual ao inverso desse treco todo aqui. Então, que é A dividido por B menos C, que multiplica E elevado a menos AX. Ok? Nesse caso aqui, A e B são as constantes da equação logística, tá? Então, isso aqui é constante da equação logística. C é constante de integração. Ok? Vamos fazer um outro exemplo, tá? Vocês estão vendo que os métodos vão se acumulando. Isso é uma substituição de variável. Por que eu não coloquei isso daqui junto com as outras variáveis que a gente conseguia? Porque a equação que a gente faz a variável e transforma e chega nela é uma equação que às vezes você precisa resolver por fator integrante. Então, a gente só precisa. A gente precisava ver fator integrante, precisava ver exatas para poder conseguir pensar em equação de Bernoulli. Por isso que ela é uma equação, eu estou abordando ela como uma equação específica. Ela nada mais é do que uma variável, uma transformada de variável que te retorna uma equação que você pode resolver por fator integrante, ok? Então, vamos fazer um outro exemplo. Vamos resolver a equação do tipo dy dx mais 1 sobre x, que multiplica y, que é igual a x, y elevado ao quadrado. Ok? Se a gente observar, isso daqui é uma equação do tipo Bernoulli. Vamos voltar ali na equação Bernoulli para poder a gente tentar ver se isso é uma equação do tipo Bernoulli. A equação é a derivada, uma função com y, uma função com y elevado a n. A derivada, uma função com y e uma função com y elevado a n. Então, nesse caso aqui, a gente pode escrever que n é igual a 2, p de x é igual a 1 sobre x, q de x é igual a x. Ok? Então, como é que é o método? Qual é o primeiro passo do método? É você utilizar a transformada, é você fazer a substituição t igual a y menos 1 menos n, que no nosso caso aqui vai ser igual a menos 1, porque n é igual a 2. Tudo bem? Agora você deriva isso daqui. Então, dt dx vai ter que ser igual a menos 1, que multiplica y elevado a menos 2 dy dx. Ok? Quem é dy dx? Você pode reescrever essa equação aqui como sendo dy dx, que vai ter que ser igual a x, y elevado ao quadrado, menos 1 sobre x, multiplica y. Ok? Então, essa equação a gente vai reescrever como sendo menos y elevado a menos 2, que multiplica
essa função aqui. X, y ao quadrado, menos 1 sobre x, y. Ok? Então, a gente vai ter aqui dt dx como sendo igual a menos x mais 1 sobre x, que multiplica y elevado a menos 1. Concluindo aqui a nossa substituição de variável, a gente vai substituir isso daqui por t, e aí a gente se livra do y nessa equação, reduzindo para uma forma que a gente consegue resolver. Então, vai ficar menos x mais t sobre x. Ok? Então, eu consigo rearranjar essa expressão. O método de Bernoulli, o que a gente está vendo, acabou hoje aqui em azul. O que eu vou começar em roxo agora aqui é o método do fator integrante. E aí, para o método do fator integrante, eu tenho que deixar a equação na forma padrão. dt dx menos 1 sobre x, que multiplica t, e vai ter que ser igual a menos x. Ok? Então, você já sabe que isso daqui é o primeiro parâmetro da equação por fator integrante, e esse daqui é o segundo. E aí, dessa forma, a gente consegue continuar o método de fator integrante. Primeiro passo. Você vai ter que achar quem é o fator integrante. E aí, o fator integrante você encontra por essa equação diferencial, ok? Isso aqui veio da onde? Veio do método do fator integrante, ok? Dessa forma, então, a gente consegue escrever isso daqui como sendo d de mi sobre mi, que vai ser igual à integral de p de x. Quem é p de x? Desculpa, na nomenclatura que a gente usou, isso aqui é g. Então, dmi sobre mi vai ter que ser igual à integral de p de x, menos 1 sobre x dx. Não estou me importando com a constante de integração, porque eu só quero uma função mi que me satisfaça para poder eu conseguir fazer o método de fator integrante, ok? Então, isso daqui vai ser ln do módulo de mi, que vai ter que ser igual a menos ln de x, ok? Então, do módulo de x. Dessa forma aqui, a gente consegue ter mi como sendo igual a 1 sobre x. Tranquilo? Então, se mi é igual a 1 sobre x, mi é a função que, quando eu multiplico essa equação diferencial, eu consigo pegar esse lado esquerdo e agrupar ele todo, ok? Então, o que é agrupar ele todo? Eu consigo agrupar essa equação na forma do segundo passo, que é justamente você ter a equação nos termos de dmi que multiplica y dx, que vai ter que ser igual a g de x, que multiplica mi. Ou seja, nesse segundo passo aqui do fator integrante, a gente vai ter, então, d de mi é 1 sobre x, que multiplica y, isso aqui tudo dx, que vai ter que ser igual a g de x, que multiplica o fator integrante. Tudo bem? Então, aqui a gente consegue integrar para resolver essa equação diferencial. E aí você tem 1 sobre x, que multiplica y, que vai ter que ser igual a menos 1, mais a constante. Nesse caso, eu quero a constante porque eu já estou achando quem é y, ok? Que no nosso caso aqui, para a gente não confundir com outras variáveis, eu vou colocar aqui a variável correta, que é a variável t.
Tudo bem? Isso aqui se refere a essa equação diferencial, não é a anterior. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter t como sendo igual a cx menos x. Ok? Ou então a gente vai ter isso aqui como sendo c menos 1 que multiplica x. Tranquilo? Isso aqui continua sendo uma constante, tá? Mas vou deixar assim dessa forma para a gente fazer uma substituição. Se eu já sei quem é t, então eu já consigo achar quem é y. Aqui eu parei o método fotointegrante e estou voltando para a equação de Bernoulli, para o nosso exemplo. Ok? Escrevi até de preto. Se eu tenho essa mudança de variável aqui, t, que é igual a y elevado a menos 1, e eu sei que t é igual a c menos 1 que multiplica x, então o y que satisfaz a nossa equação de Bernoulli é a inversa de c menos 1 que multiplica x. Eu devo ter feito alguma coisa errada aqui. Claro, eu esqueci de integrar nesse passo aqui, né? Isso aqui é menos 1, então, se é menos 1, é menos 1x. Então, t aqui é igual a c, x elevado ao quadrado. Não. Isso. Então, aqui, deixa eu só substituir esse último passo. Então, aqui, se t é igual a y menos 1, então isso implica que y vai ser igual a 1 sobre cx menos x ao quadrado. Ok? O que eu errei aqui é que quando você faz esse passo aqui, você tem que integrar o menos 1, integral de menos 1 dx é menos x mais a constante. Ok? Aí quando você multiplica aqui por x, obtém essa expressão para t, e de t você retorna a variável para y. E aí, o que eu queria achar em cada passo? Ok, então deixa eu destacar aqui em verde o que eu quero achar a cada passo. Retornando aqui. Esse exemplo aqui está melhor mesmo, está mais completo. Ok? Eu tenho essa expressão, eu tenho essa equação. É uma equação tipo Bernoulli. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é achar uma expressão que ela seja linear. Então, para poder fazer a expressão se tornar linear, eu preciso fazer essa substituição de variável. E tudo que está em azul aqui é só para a gente fazer a substituição de variável para poder achar essa equação, que agora essa equação eu consigo resolver por um dos dois métodos, ou por separação de variáveis, ou por fator integrante. Esse caso aqui, eu consigo resolver por fator integrante. Então, o passo para resolver uma equação do tipo Bernoulli é você reduzir ela de uma forma que ela é não linear para a forma linear. Uma vez que você achou a forma linear, agora você resolver essa forma linear. De que forma eu posso resolver essa expressão? Então, o método fotointegrante. E aí, com esse método fotointegrante, repetindo aqui os passos do método fotointegrante. O primeiro é você achar quem é y, ou quem é mi. Então, a primeira coisa que você precisa é achar quem é o fator integrante. E por que ele é o fator integrante? É porque quando você multiplica ele pela EDO, o lado esquerdo da EDO você consegue passar para dentro da derivada e integrar. Ou seja, achando o fator integrante dessa forma, e com esse fator integrante, eu sei que se eu multiplicar o fator integrante por essa EDO, esse lado esquerdo ele vai ser escrito dessa forma.
E como eu estou multiplicando o fator integrante pela equação, o lado direito é g de x. E aí agora ele vai passar a ser g de x que multiplica o fator integrante. Ok? É justamente a definição de fator integrante. É eu achar alguma função que consiga fazer o lado esquerdo da equação diferencial ser acumulado para dentro da derivada. Por que ele é fator integrante? Porque aí, com uma integral você consegue isolar quem é a variável que você quer. Tranquilo? Então, repetindo, desde o começo. Quando você tem uma equação do tipo Bernoulli, você quer achar a forma linear para essa equação, e você faz isso através da substituição do método de Bernoulli. Achada a forma linear, você precisa resolver. Você pode resolver, por exemplo, por fator integrante. Com o fator integrante, então, no método de fator integrante, você precisa primeiro achar quem é a função que você consegue fazer essa expressão ser igual a essa daqui. Que é justamente para isso, primeiro, a função tem que ser achada através dessa integral. E segundo, você consegue então resolver para isolar quem é a variável t. Então, no método de fator integrante, agora eu estou querendo achar quem é a variável t. Achando a variável t, eu consigo retornar a variável t através do valor de y. Ok? Então, seriam basicamente 3 passos na equação de Bernoulli. Primeiro, você acha uma equação diferencial linear. O segundo, você acha quem é a função que satisfaz essa equação diferencial linear. E terceiro, você retorna para a substituição inicial que você fez. Tranquilo? Então, isso aqui é Bernoulli. Tem um caso específico de uma equação que é chamada de equação de Riccati, que é o que a gente vai ver agora. Uma equação de Riccati é uma equação que você pode escrever ela da seguinte forma: dy dx, que é igual a p de x, y ao quadrado, mais q de x, que multiplica y, mais r de x. Ok? Para você resolver essa equação diferencial, você não consegue... Observa que você não consegue escrever ela como sendo da forma padrão para a equação linear, da equação linear que você resolve por fator integrante. Você não consegue colocar ela na forma de uma equação de Bernoulli, por causa desse termo independente r de x. Se o r de x aqui fosse igual a zero, você consegue colocar q de x para o outro lado, junto com y, e aí você consegue escrever uma equação com n igual a 2, que é uma equação de Bernoulli. Ok? Só que aí, no caso da equação de Riccati, você tem esse termo independente r de x. E aí, o que a gente precisa fazer? A única forma de você resolver uma equação de Riccati é se você já souber uma solução para o problema. Como é que é, professor? Para eu resolver, eu tenho que saber uma solução já? Isso. Para você resolver a equação diferencial, você precisa saber de uma solução particular. Então, é uma solução, pelo menos, que consiga atender. Porque com essa solução, você consegue fazer uma redução na equação de Riccati para uma equação de Bernoulli. Então, a gente já viu equações lineares, a gente viu uma equação de Bernoulli, e agora a gente está vendo a equação de Riccati, que você precisa usar os 3 métodos ao mesmo tempo. Ok? Então, eu vou explicar bem devagar aqui como é que é o método. Vocês vão conseguir treinar. E aí, a aula que vem, a gente vai fazer somente resolução de exercícios dessas várias equações que a gente fez, tá? Que a gente está vendo aí nos últimos dias, tá? Então, uma equação de Riccati, para você conseguir resolver uma equação de Riccati, você tem que saber quem é y0. Então, é
y0 é uma solução particular da EDO. Então, lembre-se sempre, y0 é uma solução particular. O que é uma solução particular? Solução particular é aquela solução que você consegue, fazendo substituição de y0 aqui, você consegue resolver a equação. Mas ela não representa todas as famílias possíveis de solução. Ok? Então, y0 é uma função que você consegue escrever p de y0 dx, que vai ter que ser igual a p y0 ao quadrado mais q y0 mais r. Ok? Então, se ela é uma solução particular da EDO, você consegue escrever ela como sendo satisfazendo essa relação da equação diferencial. Ok? Só que é uma solução particular e você quer a solução geral. Então, aqui a gente começa a escrever o que é um método para você conseguir resolver uma equação de Riccati. Você tem que fazer uma transformação de variável dessa forma, em que y é a solução geral, y0 é a solução particular, e z é uma variável auxiliar. Ah, tirei o x só para poder ficar mais fácil de escrever, só por preguiça mesmo, tá? P, Q e R continuam sendo essas mesmas funções P de x, Q de x e R de x, tá? Como a gente vai escrever várias vezes P, Q e R, então eu escrevi aqui a primeira vez para você saber que P, Q e R só dependem de x, e P, Q e R aqui continuam sendo a mesma coisa, tá bom? Z aqui, nesse caso, é uma variável auxiliar para poder você resolver, tá? A ideia é que, se eu sei quem é y0, para poder eu saber quem é a solução geral, eu só preciso descobrir quem é z, ok? Então, vamos pensar, então, derivando essa expressão aqui. Quando a gente derivar essa expressão, a gente vai obter dy dx, que vai ter que ser igual a dy0 dx, mais dz dx. Ok? Só que, se você observar, você pode substituir aqui quem é y0 por dx. dy0 dx. Ok? E aí, se a gente fizer essa substituição, a gente vai fazer duas substituições. A primeira é colocar isso daqui para cá. E a segunda é a gente se tocar aqui. dy dx vai ter que ser igual a... Vamos aqui da maneira mais fácil. De onde é que nasceu essa expressão verde? A expressão em verde aqui, ela vem de você fazer a substituição de y nesse lado da equação diferencial. Ok? Então, se você consegue fazer essa substituição nesse lado da equação diferencial, e sabendo dessa expressão azul, a gente consegue reescrever aqui essa equação diferencial da seguinte forma. Professor, Oi, você pode repetir aí a... É porque o professor foi substituir, né, essa derivada de y0. E de onde foi que veio o Q, se não tinha nela?
calma, isolando o deixa eu y lá repetir. em cima? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu apagar aqui, que não é a hora ainda da gente fazer a substituição de quem é dy0 dx, tá? Então, a expressão azul veio de derivar a substituição de variável. A expressão em verde veio de você substituir quem é a substituição da variável somente no lado direito dessa equação. Então, se eu substituir y por y0 mais z só nesse lado da equação, eu consigo escrever essa equação aqui em verde. Então, esse aqui veio desse passo. E essa daqui veio de substituir quem é y igual a y0 mais z, derivando isso somente, tá? Ok? E aí eu consigo escrever a expressão em roxo agora. Deixa eu escrever a expressão em roxo, que acho que vai ficar claro qual é o meu objetivo, tá? Tomara, né? Então vamos lá, repetindo. Se você observar aqui, essa expressão aqui veio de você derivar essa expressão aqui, veio de você fazer a substituição de variável nessa equação. Ok? Só que eu não substituí todas as variáveis, não substituí o lado esquerdo, eu só substituí no lado direito. Por quê? Porque agora eu vou usar a junção dessas duas aqui, dessa igualdade, para poder obter essa expressão em roxo. Por quê? Porque o lado direito dela, o lado direito veio dessa expressão aqui, e o lado esquerdo dela veio dessa expressão aqui. Ok? Por que eu estou fazendo isso? Porque se o problema é não saber quem é a solução geral, eu tenho que sumir com a solução geral em termos daquilo que eu já sei o que é. Então, eu sei quem é y0, e agora eu estou achando uma expressão que só depende de y0 e z. Que aí eu consigo isolar quem é z para depois ir resolvendo a equação. Tudo bem? Então, continuando aqui a escrever, eu consigo reescrever aqui essa parte aqui que está muito dy0 dx mais dz dx, que vai ter que ser igual a... Se eu abrir esses parênteses todos aqui, eu vou ter p que multiplica y0 ao quadrado mais 2y0z mais z ao quadrado mais q que multiplica y0 mais z mais r. Se eu juntar todos os termos que tem y0 juntos, a gente consegue uma expressão assim. Isso aqui vai ser pz elevado ao quadrado mais 2py0 mais q multiplica z. Então, eu estou isolando aqui os termos em z ao quadrado, os termos em z e os termos que não dependem de z. E aí, esses termos que não dependem de z são py ao quadrado, py0 ao quadrado, mais todos esses termos aqui, né? QY0 mais R. Ok? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu juntei os termos que não dependem de Z aqui e os termos que dependem de Z
aqui. Tranquilo? O que a gente está obtendo aqui desse lado? Que expressão é essa daqui? Se você olhar para o critério da solução particular, a solução particular ela é que satisfaz isso daqui. Então, observa que isso daqui é justamente esse termo. E que do outro lado, a gente tem dy0dx. Então, do outro lado, a gente tem dy0dx. Então, eu sei que esse termo aqui, circulado em vermelho, é igual a esse termo aqui, também circulado em vermelho. Ou seja, posso cortar esse com esse. E aí eu obtenho uma expressão dz dx, que vai ter que ser igual a pz ao quadrado mais 2πy0 mais q, que multiplica z. Ok? Por que isso aqui é importante? Professor, o senhor pode voltar só um pouco? Onde o senhor Posso? cortou essa parte em vermelho, por favor? Sim, sim. Você entendeu como é que eu consegui chegar nessa expressão? Todo mundo Sim. entendeu como é? Ok. Então, nessa expressão, você tem aqui o termo P, que multiplica 2y0z. Esse termo P, 2y0z, eu estou colocando aqui como sendo um termo que depende de z. Então, esse termo aqui está aqui, ó, como 2πy0z. O outro termo que depende somente de z é esse Q, que multiplica z. Q, que multiplica z. Então, esses dois termos aqui, dependem somente de z, estão aqui. Pz elevado ao quadrado vem daqui. Pz elevado ao quadrado. Então, só estou rearranjando aqui o que está pintado em azul para esse agrupamento azul aqui à esquerda. No caso do lado direito, você tem py elevado ao quadrado, py elevado ao quadrado. Você também tem aqui Q que multiplica y0. É quem sobrou de quando eu fiz o agrupamento em azul em função de Z. E R. Ok? Então, quando eu fiz esse agrupamento, passando daqui para cá, dessa linha para essa, você consegue observar que esse lado direito aqui da equação, tudo que está aqui dentro desse caixote vermelho, ele está no lado direito da solução particular. Então, lembrando, se y0 é uma solução particular, então eu consigo substituir y0 por y nessa equação e ela vai ser verdadeira. Sim, professor, isso eu já sei y0 porque cargas d'água eu estou querendo achar um outro y que tem um outro z. É porque y0 é uma solução particular. Ela não representa toda a família de funções. Então, você, com y0, ou seja, se y0 é uma solução particular, eu consigo escrever isso daqui. Então, se isso daqui é verdade, eu sei que isso daqui, que está dentro do caixote vermelho, vai ser igual a dy0 dx. Como eu estou conseguindo escrever isso daqui como sendo dy0 dx, eu consigo cortar com o outro lado. Tudo bem? Se não está claro ainda, pode falar que Tudo eu bem. repito. Eu pago isso daqui e começo de novo, tá? Deu certo. Obrigada. Deu certo. Show. Beleza. Então, eu obtive essa expressão aqui. E aí, por que essa expressão aqui é interessante? Porque essa expressão aqui de dz dx menos 2πy0 mais q, que multiplica z, que é igual a pz ao quadrado, isso daqui é uma equação de Bernoulli. Professor, essa variável auxiliar que o senhor definiu para melhor resolver o exemplo, ou ela é um modelo que a gente pode seguir? Ela é um modelo que você pode seguir, só que a equação de Riccati fica mais fácil quando você consegue já saber esse tipo de expressão.
Se você tem essa expressão aqui guardada, você vai conseguir reescrever a equação de Riccati muito mais rápida para poder já começar a resolver. Você está vendo que tem 2 ou 3 passos aqui na redução de Riccati. Na redução de Riccati é uma equação de Bernoulli que você precisa saber, que é y igual a y0 mais z. Você faz essa substituição. E com essa substituição, você tem essa questão algébrica para poder você chegar até essa equação. Ok? Essa equação aqui é uma equação de Bernoulli. É uma equação de Bernoulli com n igual a 2, com p de x igual a 2, py0 mais q, e q de x igual a p. Ok? Fica confuso quando a gente mistura aqui as definições de uma com a outra, tá? Então, vou apagar aqui. Isso aqui é só para você se tocar da identificação da equação de Bernoulli. Repetindo, então, essa questão da variável. Eu defini uma variável z. Essa variável aqui é a variável que vai me complementar para poder obter a solução geral. E agora eu preciso arranjar uma equação diferencial que me forneça o valor de z. Então, o valor de z aqui vai ser dado quando eu conseguir obter uma expressão, que no caso é essa expressão, que resolvendo para z, eu consigo então achar quem é y. Ok? Então, observa que aqui você tem uma cascata de problemas. Você tem a equação de Riccati, que da equação de Riccati você consegue reduzir uma equação de Bernoulli, a equação de Bernoulli que você pode cair numa de fator integrante, para essa de fator integrante você conseguir resolver. Ok? Então, Professor, diga lá. outra pergunta. Fica à vontade. Depois que o professor chegou essa última equação, se o professor tinha feito, né, que era n, que era p de x, que era g de x. Uhum. Aí, no caso, o p de x tem outro p de x dentro, né? Porque esse p é o mesmo p de x. Isso. Esse P aqui, para gente, só para ficar claro isso e não ficar confuso, tá? Eu vou escrever a equação de Bernoulli, dy dx, em função de f e g, tá? Então, uma equação de Bernoulli é como se fosse uma equação f de x, y, que é igual a g de x, y ao quadrado. Ok? Vamos voltar aqui na equação de Bernoulli para a gente perceber isso. Eu posso escrever a equação de Bernoulli como sendo dy dx mais f de x que multiplica y, que vai ter que ser igual a g de x, y elevado a n. Isso aqui é uma equação de Bernoulli também, ok? Então vamos escrever essa equação de Bernoulli debaixo daquela lá. Dessa forma. E aí, quem é quem nessa equação? Deixa eu só apagar aqui, que aqui eu já coloquei a resposta. Essa aqui é a equação padrão de Bernoulli. E aí, dessa equação, você consegue saber que n é igual a 2, para essa equação dizer aqui, que f de x é igual a 2, p de x, que multiplica y0, mais q de x, e que g de x é igual a p de x. Quem é p de x e q de x? São as funções que estão aqui. P de x, q de x e r de x. Tudo bem? Segura na mão de Deus. É mais ou menos isso aí. Então, o que Mas a o gente vai fazer? professor vai
Diga lá. Nesse caso, quando o professor passar uma equação dessa, vai ser para resolver, para encontrar o y no final, né? No caso, tem que ir para a equação de Bernoulli, aí depois Sim, resolver o fator integrante. Aí o professor vai fazer algum exemplo para como a gente vai conseguir o P de x aí e tal, a porque gente vai fazer o ficou seguinte: confuso. vou colocar na lista agora exemplos em que você vai treinar a redução de Riccati para uma equação de Bernoulli. Você não vai resolver a equação de Bernoulli ainda. Então você vai ter exemplos que você só vai reduzir de Riccati para Bernoulli. Aí depois você vai ter mais exemplos em que você vai resolver uma equação de Bernoulli. E a gente já treinou resolver fator integrante. Então é só juntar tudo ao mesmo tempo. Vai ficar muito longo aqui, começar uma de Riccati e chegar até o final. O que, que eu vou fazer? Eu vou passar para vocês os exercícios na lista, e aí, aula que vem, a gente vai resolver exercícios desde o começo. Por quê? Porque é importante que vocês tentem o método para poder vocês estarem sabendo qual é a dificuldade em cada passo, para poder lembrar cada passo. E aí, quando eu começar o exemplo do zero, a gente vai vendo cada passo junto, tá? Então, o que é importante aqui na equação de Riccati é você saber fazer essa redução. Pegar a equação de Riccati inicial e chegar até uma equação de Bernoulli. Porque hoje a gente já viu como é que resolve a equação de Bernoulli. Então, a gente já resolveu uma equação de Bernoulli, ok? Na verdade, dois exemplos de equação de Bernoulli. Um que você precisa do fator integrante e uma outra que não. Tudo bem? Bem não tá não, né? Mas, ok. Certo? Então, aqui, essa equação de Bell-Hust é uma equação que, por exemplo, você não cai no fator integrante, você cai para uma separação de variáveis. Ok? Então, gente, eu vou escrever a lista, vou mandar para vocês, junto com essa daí. Vocês vão ter um tempinho a mais para poder conseguirem fazer a lista dessa semana. É importante que vocês treinem. Ou seja, no momento, se eu fosse fazer uma prova com vocês, eu ia passar uma equação de Riccati. Porque aí você pega a equação de Riccati, reduz para uma equação de Bernoulli. Da equação de Bernoulli, você cai numa equação que não é exata, você reduz essa forma exata para uma forma exata, e aí você resolve por método de solução exata, por exemplo. O professor pode resolver a 3 da aula 4. O exemplo que eu dei aqui, 3 da aula 4, ok, eu estou exagerando, tá, gente? Então, calma. Vamos treinando aí que vai dar certo, tá? Sem desespero. 3 da aula 4, tu tá falando da lista, Jorge? Questão 3 da segunda parte da lista. Ok. Isso aqui é questão 3 da segunda parte da lista 1. É para ser resolver y', que é igual a 2 mais e elevado a xy. Isso aqui dividido por 2y menos x elevado a xy. É essa mesmo, Jorge? É essa. Ok, então vamos ver. Vamos colocar isso daqui na forma que a gente consegue. Você, obviamente, não consegue separar por variáveis. Vamos colocar na forma de equações Com exatas. licença, Aí, por Jorge. que eu... Diga lá. Não, é só para esclarecer porque eu estou pedindo, é porque o pessoal, tanto eu quanto muita gente que estava resolvendo, eu saí perguntando e todo mundo estava com muita dificuldade de resolver esse. Tanto que o pessoal estava especulando se tinha alguma coisa errada ou não. Aí eu queria que o senhor desse uma luz para a gente aí, porque realmente estava muito difícil.
É só isso mesmo. Não, tá, tranquilo. Vamos ver se eu acho o erro aqui, tá? Se tiver algum erro, a gente vai tentar perceber agora. Coloca isso daqui na forma de expressão exata, que é 2y menos x elevado a xy, que multiplica dy. E aí isso daqui vai ter que ser igual a 2 mais e elevado a xy dx. Então aqui você consegue a expressão... Ah, tá certo. dy menos 2 mais e elevado a xy. Isso aqui dx, que é igual a zero, ok? Fiz alguma coisa de errado? Espero que não. Então, isso aqui que está com y é o n, e isso daqui que está com x é o m, ok? Avaliando quem é my, ou seja, quem é a derivada parcial de m em relação a y. Essa derivada parcial de m em relação a y é essa expressão aqui que está incluindo o menos, tá? Derivada disso daqui em relação a y vai ser menos 2 é zero, porque é constante. Então, você tem a derivada de menos e elevado a xy. X é para ser constante. Então, vai ficar menos x e elevado a xy. Ok? Que é só a derivada disso daqui. Agora, você vai fazer nx. Ok? Nx, 2y é constante em relação a x, então vai ficar zero. E isso daqui, você derivando, vai ficar menos x, que multiplica a derivada de e elevado a xy, que é x e elevado a xy. Ok? Então, se eu não fiz nada de errado, essa expressão aqui não é exata. E aí, se ela não é exata, você tem que tentar ver um método para transformar ela em exata. Ok? E aí, o primeiro teste é você supor que mi só depende de x. E aí, se mi só depende de x, você tem uma expressão. Vamos lembrar aqui da expressão da aula passada. Ah, professor, então quer dizer que essa questão dependia do conhecimento da aula 5 já, né? Eu O acho que eu pessoal da sacaneei vocês com isso. porque a gente estava tentando resolver com os conhecimentos até a aula 4, né? O pessoal tava tudo confuso por causa disso. Não, gente, mas essa aqui não tem como resolver por equação exata. Então, continue. Isso, justamente. Então, eu acho que eu devo ter pegado errado na lista de questões que eu tenho. Devo ter pegado adiantado. Então, foi mal aí, gente. Era para eu ter pelo menos avisado para vocês que isso daqui é uma questão mais difícil, que você tinha que pensar mais, não sei o quê, alguma coisa do gênero, tá? Mas sem estresse. Aqui você faz um método de expressões exatas. E aí agora você tem que achar a função mi de x. Só lembrando aqui quem é a função mi de x para o teste. É my n sobre n. Maria, navio, navio. Então, isso daqui, o teste, é justamente você fazer Maria, navio, navio. Ok? Então, isso daqui você vai pegar a expressão que você já derivou, menos x elevado a xy, menos essa daqui vai ser mais x elevado ao quadrado, que multiplica e elevado a xy. Isso daqui você vai dividir por n. 2y menos x elevado a xy. Mesmo se a gente conseguir sumir com e elevado a xy, eu acho que isso daqui a gente não consegue reduzir para alguma forma que só depende de x e y. Então, vamos para o próximo teste. N de x menos m de y dividido por m. Só confirmar aqui que esse é o teste. Esse é o teste. Nx, my, m. Isso aqui, então, vai ser nx menos x elevado ao quadrado
elevado a xy. Esse aqui, então, vai ficar mais. Isso aqui dividido por m. E aí, quem é m? Vai ser menos 2 mais e elevado a xy. Eu tenho que ver aqui na solução para saber se tem alguma coisa errada, tá? Eu acho que eu devo ter escrito alguma coisa errada, porque se ela não está nem caindo numa forma redutível, ela não é desse conhecimento da última aula, tá? Eu devo ter escrito alguma coisa errada mesmo, ok? Então, vamos suspender essa questão 3 da segunda parte da lista 1, tranquilo? Relaxa com relação a ela que eu vou ver se eu escrevi alguma coisa errada. Eu devo ter escrito alguma coisa errada, que ela era para cair numa solução exata e vocês resolveram por exata mesmo. Tentando montar aqui por não exata, você está vendo que você não vai conseguir resolver por não exata. Tranquilo? Então deve ter escrito alguma coisa errada. Para dar exata, Pode fazer a 4 também? posso tentar. Deixa eu só ver se eu consigo achar qual é o erro aqui. Sim, senhor. M em relação a Y. Tentem verificar se dá para poder fazer a expressão colocando um X aqui. Porque aí a expressão vai dar exata. Vai? Não. Tem que ser X ao quadrado aqui para poder dar exata. M em relação a Y. Não, é X mesmo. E esse aqui em relação a X. Eu acho que era para ter um X aí. Com esse X aqui, a derivada disso daqui em relação a Y vai ficar menos X que multiplica X elevado a XY. Então isso daqui vai ficar ao quadrado. Epa. Ok? Então, tenta resolver com esse X aqui. Colocando o X aqui na expressão, tá? Eu acho que assim vai dar exata e aí você consegue tocar o método. A outra questão que tu pediu, qual foi? A questão 4, da mesma A parte da seguinte lista. dessa. Tá. Uhum. Tô procurando aqui, ó. Ok? Então, é essa aqui mesmo? Sim, senhor. Essa aí. Pode ver. Ok. Então, essa daqui, então, você tem que escrever. Quem está com X é o M. Quem está com o Y é o N. Ok? Então, MY é você derivar isso daqui em relação a Y. Não tem X, então vai ficar a derivada do seno. A derivada do seno é o cosseno. Se eu não estou enganado. Ok? E do outro lado, NX vai ser a derivada em relação a X.
Pô, sacanagem, eu tava bêbado quando eu tava fazendo isso, né? Porque aí aqui não vai dar exata e nessa lista era para ser só coisa exata. Tá, deixa eu ver se eu, se eu copiei isso errado, eu mando notícia para vocês, tá? Então, vou parar a aula aqui para poder eu dar uma verificada nessa lista e qualquer coisa eu mando as correções para vocês. Tranquilo? Valeu, obrigado, professor. Nada, gente. Então, valeu aí, até mais.